Bem-vindo você ao Café com o Luciano César. Olha essa aqui, estamos hoje na sexta-feira, terminando a semana. Então, vendo você, vai um chazinho, um cafezinho aí com vocês aí, tudo de bom. Eu também tô tomando aqui uma aguinha de coco aqui, ó, pra deixar, né, a gente bem hidratado aqui com uma pitadinha de sal integral, muito bom, tá? Um abraço pra vocês nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, com muitas notícias, muitas coisas. Eu quero colocar para vocês o melhor das notícias no assunto hoje de que eles perderam. É um assunto muito importante sobre as coisas climáticas que nós não conseguimos entender, né? Mas acessem todo esse vídeo, fiquem conosco até o fim, porque tá muito bom. Também isso aqui, também o vídeo de ontem, a gente colocou que o Trump deu um ultimato ao OL, que tá também, tá forte a coisa aí, parece que agora vai acontecer, né? Também transição planetária ontem, os vídeos que a gente tá colocando aí, revelações, o Shabbat de Trump e também o Despertos dela de Aquário, nossos vídeos aí que estamos postando. E Portugal, chegando aí, Portugal, meu querido povo de Portugal, vou chegando dia 31, Paulo Cassiano, nossa live maravilhosa que aconteceu, né, no canal do Paulo Cassiano, e estamos com a ressonância Schumann que aconteceu nesses últimos dias de 65, né? É muito forte a ressonância 65, por isso que a gente fica meio perturbado, às vezes é por causa disso aí, né? Então vamos falar sobre eles perderam, eles quem? Os Roths, né? Eles perderam, né? Então eu vou ler um texto aqui que é muito, esse texto aqui eu recebi agora do exterior e fala de um texto assim que é de uma fonte fidedigna de algo que está acontecendo. Eu vou ter que tirar minha tela aqui para vocês entenderem bem, e que fala sobre os Rothschild acabaram de perder o controle do clima da Terra, né? Acabaram de perder o controle. Isso é uma notícia espetacular. Vamos lá diretamente aqui ao nosso vídeo. Então eu vou ler para vocês. Por 47 anos eles, os Rothschild, foram os donos do céu, não no sentido poético, mas graças a uma rede de 22 estações de modificações. Eu não posso ler todas as palavras aí, tá? Vocês me perdoem, leiam comigo para vocês entenderem da coisa do céu aí, né? Capaz de direcionar furaques, induzir secas, fabricar inundes e criar tremores sob demanda, de acordo com o cronograma previsto, visando qualquer ponto do globo. O programa chamava-se Climate Tron, Trono Climático, financiado por meio de um labirinto de ONGs, mercados de crédito de carbono e fundações verdes, todas vinculadas ao mesmo escritório da família em Genebra, que controla o sistema bancário europeu desde 1815. Aqui a gente vê que essas fundações verdes aí, né, do crédito de carbono, que era para melhorar o clima do planeta, é justamente para financiar esse projeto. Olha só que loucura, é bem o inverso, né? Que loucura, para a gente entender quem que controlava o mundo. Aí na última quarta-feira, vou colocar aqui bem pequenininha a minha imagem. Na última quarta-feira, a estação final foi desativada, não desmantelada, foi apreendida. E ela foi apreendida durante uma operação verde-oliva conjunta envolvendo 6 nações que nunca reconheceram publicamente colaborar umas com as outras, né? Aqui no caso é Estados Unidos, a Rússia, tá? Eles fizeram isso aí justamente para desmantelar essas estações que podiam estar ativas aí, né? Estavam ativas. E o clima já não era mais um artefato bélico. Pela primeira vez desde 1979, o céu não pertence a ninguém, ou seja, pertencia a eles. Todo o desastre natural dos últimos 47 anos trazia uma assinatura, uma impressão de frequência embutida na perturbação da ionosfera que precedia o evento. Veja assim, a gente viu aqui, também aconteceu no sul, né? Aconteceu aqui que a gente teve um prenúncio aqui no Rio Grande do Sul, que o céu ficou com luzes e tal, e também outros locais, a gente viu na Turquia, que antes foi antecedida com luzes, e tudo descoberto agora que era essa assinatura aí. Pesquisadores desse projeto HA mais A mais R mais P a detectaram por décadas e foram ridicularizados. Tiveram seus financiamentos cortados, silenciados
e eles estavam certos sobre tudo, né? O Furacão Katrina, uma assinatura de frequência detectada 72 horas antes do impacto, Te lembra aquela Katrina que pegou Texas lá, que deu aquela coisa toda, né? A assinatura foi detectada antes do impacto. Veja só que horror, eu fico até arrepiado de falar uma coisa dessa tão séria, tão grave e tão assim forte, que mexe com as entranhas de cada um de nós que está vendo esse vídeo aqui. E espero que vocês compreendam, né, toda a grandiosidade do que eu estou falando. A trajetória da tempestade foi alterada 3 vezes, cada alteração correspondendo a um pulso transmitido de uma estação no Caribe, oficialmente listada como Centro de Pesquisa em Biologia Marinha. Veja só, olha só as mentiras que nós somos. É gravíssimo isso, é gravíssimo. Eles tinham uma estação ali no Caribe, né, com uma fachada bonita, o povo dando dinheiro para eles para pesquisar a biologia. Salve as tartarugas marinhas, né? É mesmo? As tartarugas marinhas, não é isso? E era para fazer um negócio, gente, que horror. Aí o tremor também no Haiti, em 2010, uma assinatura idêntica, originando-se de uma estação na Venezuela disfarçada como um repetidor de comunicações, de telecomunicações. Aí vemos também ao fundo em Fukushima, em 2011, uma assinatura rastreada até uma embarcação apátrida operando no Pacífico. Ou seja, foi essa embarcação que, né, que operou as ondas para fazer isso aí. E o registro do navio, obtido via rastreamento marítimo, QFS, pertence a uma empresa de fachada das Ilhas Caimã. Seu único diretor, um fundo fiduciário da família Roth. Foram eles que fizeram Fukushima. Gente do céu, isso é grave, é gravíssimo. Talvez uma das coisas mais graves que eu tenho colocado aqui nos últimos anos, né? E eles não previam essas catástrofes, eles as ordenavam, encomendavam, né? E por que controlar o clima? Porque o clima controla tudo, os preços dos alimentos, os mercados de seguros, a estabilidade governamental, a migração, os resultados das caixinhas mágicas, tudo feito pelo clima. Então, uma seca no país certo, no momento certo, derruba um governo. Uma inundação na região certa, no momento certo, cria uma crise migratória que desestabiliza um continente inteiro. Um furacão atingindo a cidade certa antes de uma escolha altera o resultado. Vocês entendem? Então é isso que acontece. Eles não precisavam de exércitos, não precisaram de nenhuma coisa de ASS, precisaram apenas de chuva ou a falta dela, no lugar certo, na hora certa, né? O orçamento deles era 4,2 trilhões de dólares em danos vinculados a desastres desde 1979. É muito sério, muito, muito grave isso que eu estou falando. Espero que vocês entendam a gravidade disso aqui tudo. E os pagamentos de seguros fluíam para empresas de resseguro pertencentes a exatamente a mesma família que causou as confusões, né? Apostando na destruição que eles próprios criaram, lucrando com o sofrimento que fabricaram. Veja a maldade dessa turma. E as 22 estações estão agora sob o controle verde-oliva da Aliança da Terra, Aliança Militar da Terra. A tecnologia não foi destruída, está sendo reaproveitada, não mais como um artefato bélico, mas como uma ferramenta de restauração. Veja o poder da aliança, gente. Isso aqui, nossa, eu acho que de todos esses anos, esse é um dos programas que eu mais assim me emociono, porque eu vivi na pele isso aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos a devastação do estado, famílias que perderam tudo aqui no Rio Grande do Sul, perderam, né, e agora criado por uma família, simplesmente por uma família, nem são as 12, 13, por uma só, né, que eram donos do mundo. Os desertos criados artificialmente por 40 anos de supressão de chuvas, agora em processo de reabilitação. As regiões agrícolas sistematicamente atingidas pela seca para fomentar a dependência alimentar, sendo agora restauradas. Olha só, desertos artificiais, gente. Será que aqui no nosso Nordeste do Brasil nós temos essa região do semiárido aí? Não seria isso? Porque São Luís tem uma dessas máquinas aí. São Luís Maranhão tem uma dessas máquinas aí. E aí, alguém pode me explicar, né? Por que São Luís Maranhão tem isso aí, né? As correntes oceanas desestabilizadas
para alterar as economias pesqueiras, agora sendo normalizadas. O clima do planeta está retornando ao seu estado natural pela primeira vez em meio século. A chuva cairá onde deve cair. O sol deverá brilhar onde ele deve brilhar. Gente, é muito sério. O sol vai brilhar onde deve brilhar. E as estações se comportarão exatamente como se comportavam antes de que alguém decidisse brincar de Deus com um transmissor de frequência. A mudança climática era real, mas não foi causada pelo seu carro, e nem pela vaquinha, e nem pelo gás não sei da conta, né? Foi causada por 22 máquinas pertencentes a uma única família, e essas máquinas estão agora em silêncio, gente. Gente do céu, por favor, me perdoem, isso aqui é gravíssimo, isso aqui é... Eu fico chocado com uma coisa dessa. Eu confesso a vocês que eu assim, fico emocionado. Eu penso assim, quantas famílias minhas, pessoas amigas aqui no meu estado, tiveram suas casas inundadas por uma forte chuva que nunca tinha visto. Choveu praticamente como se fosse chover canivete, como diz na Brasília. Né, que foi fabricado por tudo isso e agora descobertos, né, que a gente já fala isso já há 6 anos aqui, mas muitos taxam. Ainda tem pessoas que taxam, isso é teoria da CONSP, etc. Né? Teoria, só que aqui no meu estado do Rio Grande do Sul, o número de pessoas que partiram, né, foram mais de 1 milhão de pessoas, não foram dados extraoficiais, né, que não foram dados pela mídia, mas que eu saiba, eles chegam a calcular em torno de 2 milhos de pessoas, 2 milhos de pessoas, tá, foram levadas para a terra do além com essa situação, assim. E aí a pessoa pergunta, mas por que digamos, Deus assim permite que alguém brinque de Deus durante 47 anos e faça tudo isso acontecer e ninguém tem nenhuma uma retaliação, nenhuma represália, nada acontece, né? Nada acontece, né? Pois é, eu vou dizer para vocês, tem tantas perguntas sem respostas, né? É que eles tinham, enfim, isso daria um outro vídeo, eu não vou nem responder isso, que é uma questão muito séria, mas eu vou deixar por aqui para vocês responderem e botarem nos comentários o que vocês acharam dessa questão gravíssima que eu estou falando, gravíssima. E agora nós vamos ter agora felizmente nós estamos no momento de limpeza. Conforme eu falei com o José Tofollet também, ele disse que o projeto daquelas coisinhas que largam no céu, né, dos QEMs, também está sendo tirado da mão dessa família, que também era dona, dava um outro vídeo isso aí, né? Era dona dos aviões que faziam isso aqui, eles eram donos de todo mundo, né? Eles eram donos de 90% do dinheiro do mundo, 90% do dinheiro do mundo era deles, imagina o poder que eles tinham, né? E sabendo que eles eram draco-reptilianos, né? Eles eram famílias híbridas, draco-reptilianos, que conseguiram modificar todo mundo conforme eles queriam. E agora, então, eles serão levados a julgamento para o fogo sagrado, para nunca mais retornarem à existência física. Mas eu me lamento e me compadeço com as vítimas que tanto pereceram, perdendo seus bens. Muitos agricultores não resistiram a isso, acabaram se tirando o próprio, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Por causa dessa família agora, então, a gente pensa e pede e clama junto ao Pai Celeste, misericórdia, ó Pai, misericórdia dessas famílias que sofreram tanto assim por causa de uma só, né? Misericórdia por não terem despertado e acordado. E a gente deixa para vocês essa mensagem aqui. Eu teria assuntos de política aqui para falar, mas eu confesso a vocês que eu estou assim, tá, com o estômago trancado sabe, de um sentimento de questionamentos. Por quê? Por que deixaram? Por que foi tão longe? Por que fomos nós, povos, tão coniventes? Por que eu que tanto gritei, há 6 anos que eu grito aqui na frente, eu dizia, isso é verdade, isso existe, né? As canetinhas, eu falei tanto dessa história das canetinhas, falei pessoal, né? As canetinhas, e todo mundo, kkkk. Agora, metade desses estão embaixo da terra, a outra metade estão capenga aí, né? Então era só o povo ter acordado, ter escutado aquilo que a gente grita há 6 anos e disse assim, vamos, ele está falando uma coisa que eu nunca tinha visto falar, esse cara tem razão, vou acompanhar, é só despertar. Se houvesse um movimento coletivo, de despertar coletivo, não teria acontecido isso. Então a gente se considera quase que um lobo solitário aqui gritando no deserto e ninguém ouve, né? E agora é um pouco tarde demais, as pessoas já pereceram por causa do paninho e tudo mais, e agora o que se resta fazer? Apenas
orar ao Pai Criador que tenha misericórdia e que haja a recuperação da terra como nós tantos precisamos. Eu tenho notícias de política que eu ia falar, mas nem vou conseguir, né? O Flávio Bolsonaro marcou uma entrevista agora com o presidente Lula no dia 25 de maio. Agora ele foi convidado pelo presidente Trump para entrar na Casa Branca, mas tudo isso que eu estou falando de política se torna tão pequeno perante essa gravidade dessa anúncio que eu estou fazendo, né, que eu vou deixar isso para um outro programa, para Notícias do Momento. Mas o Flávio vai se encontrar com o presidente americano, o que é extremamente positivo para todos nós. Mas peço que vocês, se puderem, dar uma força aqui para ajudar o canal a mandar para mais pessoas e continuar com a nossa estrutura que a gente precisa. E não esqueça, Lisboa, quem é de Lisboa, não deixe de ir. Por favor, eu peço também, eu tanto implorei para o pessoal antigamente lá, não se deixem abater, levar por isso aqui, não se deixem, nem poucos acreditaram, né? Os que acreditaram hoje estão vivos, os que não acreditaram, muitos talvez não estejam mais. Então eu estou dizendo, se você é de Lisboa, região de Lisboa, até 100 quilômetros em redor, vale a pena você ir aí, é um investimento baixíssimo, você pode ir de manhã, voltar de tarde, não precisa nem hotel, vale a pena você assistir, porque a gente vai fazer uma palestra incrível, uma invocação, uma meditação muito grande para melhoramento da Europa e para a limpeza de toda a Europa também, que a gente vai orar muito pelos países lá. Então deixa assistir, tá? Meus queridos, vai deixando um abraço carinhoso, obrigado, compartilhe, excelente dia, até o Notícias do Momento. Tchau.